Bom dia. O título do nosso trabalho é Cuba da Independência à Revolução. Mais especificamente, Invasão das Baía dos Porcos e Crise dos Mísseis, de 61 a 62. Nosso grupo é composto por Eduardo Ferreira, eu, Iago Sanches, João Pedro e Calma Leonardo. Sou Cauã e eu vou começar falando sobre a contextualização e invasão da Baía dos Porcos. A história toda se inicia no fim da Revolução Cubana, quando Fidel Castro, que era um nativo cubano, se torna presidente e entra no lugar de Fulgêncio Batista. Assim, consequentemente, ele tem o poder sobre o país. Com tudo isso acontecendo, os americanos ficaram bem assustados por conta do comunismo ter chegado e por estar tão perto de seu país. E também não era à toa que eles tinham participado de guerras para impedir que o comunismo se ampliasse pelo mundo. Agora, voltando para a presidência de Fidel, os EUAs estão prejudicados porque, além de já terem ajudado na independência de Cuba, eles tinham bastante negócios na ilha também. E com toda essa confusão, os americanos decidiram treinar uma tropa de cubanos exilados, que para quem não sabe o que é pessoas exiladas, são pessoas que foram expulsas do seu país ou saíram por conta própria. E esses exilados, teoricamente, deveriam invadir e conseguir controlar o país. Mas isso não deu certo porque lá já tinha uma tropa de cubanos que estavam preparados para essa invasão, conseguindo então ganhar esse combate, assim, entre aspas, e falhando com a tentativa dos Estados Unidos de retomar o controle do país. A invasão da Bahia foi finalizada de modo infeliz para os Estados Unidos, porque mesmo antes do ataque, o Fidel já estava ciente da situação. Ele tinha sido informado pela União Soviética por meio da agência de espionagem da potência. Com isso, a tentativa dos Estados Unidos para retomar o poder que tinha sobre Cuba acabou falhando. Mas, mesmo sendo um ataque falho, depois da invasão, Cuba ficou se sentindo vulnerável e ameaçada, e decidiu se aliar à União Soviética, porque eles temiam outro ataque americano. Os soviéticos rapidamente aceitaram o acordo de aliança, porque estavam enxergando uma grande oportunidade aí. Agora eu vou falar um pouco sobre como começou a crise dos mísseis. A União Soviética fechou um acordo com Cuba que, em troca de proteção sobre os Estados Unidos, eles teriam que alojar alguns de seus mísseis nucleares no território, para que ficassem preparados caso os Estados Unidos resolvessem atacar, eles já estivessem prontos com os mísseis perto da capital de Washington. Só que isso era um pouco difícil, porque eles tinham que atravessar o Oceano Atlântico, sem que os Estados Unidos percebessem essa movimentação. Mas foi o que aconteceu. Com a movimentação suspeita, eles decidiram mandar alguns aviões para tentar coletar imagens do que estava sendo transportado. Foi assim que eles conseguiram algumas das primeiras imagens nucleares, como vemos aqui na imagem ao lado. Agora um pouco sobre o auge da crise. Os americanos, após descobrirem que os cubanos, junto com a União Soviética, estavam com mísseis bem perto de seu território, decidiram confrontar a União Soviética e perguntar de por que isso está acontecendo. Assim, a União argumentou que era para a defesa de Cuba e tal, mas convenhamos que não era apenas para isso. E com bastante medo, os Estados Unidos estavam enviando diversos aviões e espiões para ver o que estava acontecendo na ilha, até que um deles foi abatido por um míssil soviético. E esse foi o auge dos ataques para os americanos. Então eles decidiram acionar o DEFCON 2. Para quem não sabe o que significa, é usar todas as suas forças militares que estariam a pronto uso em 6 horas. No mesmo dia que o avião cai, um navio militar americano detecta um submarino soviético. E para que o submarino subisse, o navio explodiu uma bomba de alerta perto dele. Só que não foi bem o que os tripulantes entenderam. Eles já estavam há dias em contato com a base principal, por isso estavam literalmente isolados do mundo externo. E, pensando que uma nova guerra já havia iniciado, estavam decidindo se lançariam o torpedo nuclear que estava a bordo ou não. Isso tinha que ser uma decisão unânime dos tais oficiais presentes. Felizmente, Vassili Arkhipov, que era um dos responsáveis, disse não, e, por isso, o torpedo não foi lançado, salvando o mundo da possibilidade de uma nova guerra mundial. O desfecho da crise. Os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um tratado de que a União Soviética retiraria os mísseis de Cuba e os Estados Unidos teriam que retirar os mísseis da Itália e da Turquia. Além disso, o presidente John Kennedy
teve que assumir publicamente que não iniciariam quaisquer conflitos com Cuba. Vamos falar também sobre algumas curiosidades relacionadas a esse período. A primeira delas é que os mísseis soviéticos de médio alcance poderiam atingir a capital americana, Washington, em cerca de 3 minutos. Por isso, os americanos estavam tão preocupados. Além disso, nessa época, foi criado um aparelho de comunicação chamado de telefone vermelho. Esse telefone era utilizado entre os presidentes das duas potências militares para facilitar e agilizar o diálogo entre os dois. Outra curiosidade foi que a operação realizada secretamente pelos EUA para sabotar o governo cubano ficou conhecida como Operação Mangusto. Esse foi o nosso trabalho de estudos latino-americanos sobre Cuba. Muito obrigado por nos ouvir.